Paz, amados. Deixa eu contar a vocês o que aconteceu recentemente comigo. Eu tinha feito um propósito com o Senhor e era algo bem específico em relação ao trabalho. E por muito tempo eu bati o pé e me firmei nesse propósito de conseguir o trabalho de uma certa maneira que me proporcionasse estar sempre na igreja. E aí tem algumas funções, alguns trabalhos que realmente é um pouco difícil de você se manter indo na igreja sempre. E então chegou um dia em que eu simplesmente olhei para um lado, olhei para o outro, por achar que não estava tendo resposta de Deus para mim em relação a isso que eu tinha pedido a Ele. E eu simplesmente desisti. Eu entreguei os pontos, eu cheguei assim pro meu marido e falei, não tá dando, tem que botar dinheiro dentro da casa, então vou procurar emprego nesses lugares que infelizmente não vão me proporcionar estar sempre na casa do Senhor. E quando eu fiz isso, eu senti meu coração muito pesado e algo que não me tranquilizou, não foi uma decisão que eu tomei que me deixou tranquila ou algo do tipo. Mas ainda assim, eu continuei. E o mais engraçado é que no dia seguinte, eu recebi a ligação de uma pessoa me chamando para fazer uma experiência. E quando ela me explicou como seria o serviço, ela me explicou que eu conseguiria folgar nos domingos e provavelmente eu largaria uma hora, 6 horas mais ou menos, uma hora que me permitiria estar na igreja também nos dias da semana. E quando eu recebi essa ligação, foi algo que eu fiquei meio sem entender. Como assim? Agora, depois que eu desisti, que eu vou procurar em outro lugar. E aí foi quando me veio a palavra do Senhor em 1 Reis, a partir do versículo 9, que fala quando Elias fugiu para a caverna e o Senhor foi falar com ele. E a palavra diz o seguinte: ali entrou na caverna onde passou as noites, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Em algumas traduções falam uma brisa tranquila e suave. Ouvindo, Elias envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Então, quando eu leio essa passagem e reflito sobre o que aconteceu comigo, eu percebo que muitas vezes a gente espera Deus falar com a gente de uma maneira que não é como Deus quer falar com a gente, sabe? Aqui fala que de repente vem um vento muito forte. E para Elias, talvez quando ele viu esse vento forte, ele pensou que podia ser Deus. Mas Deus não estava no vento forte, Deus não falava no vento forte. Logo em seguida veio um fogo e talvez naquele momento Elias pensou que fosse Deus por talvez estar irado com ele porque ele se escondeu na caverna. Mas Deus também não estava naquele fogo. E por fim, vem uma brisa suave. E ali Deus aparece para falar com Elias. Então, o que eu aprendo com isso? É que muitas vezes a gente quer fazer as coisas primeiro, que muitas vezes a gente quer fazer as coisas do nosso jeito. E por passar do tempo, a gente termina deixando de lado, termina desistindo e deixando os nossos propósitos e fazendo da nossa maneira. E a segunda coisa que eu percebo
é que Deus pode falar de maneiras tão suaves com a gente, em questões tão simples, em pequenas coisas, que talvez a gente não perceba naquele momento. Mas mais na frente, quando a gente vê que a gente não desistiu do nosso propósito, que a gente estava aberto e sensível a ouvir o que o Senhor, que o Espírito Santo estava a falar conosco, a gente entende o que Ele quer e o verdadeiro propósito dele pra gente. Então essa foi a experiência mais recente que aconteceu comigo e eu espero que possa ajudar vocês também. Fiquem na paz.